Seja bem-vinda ao projeto Casada e Feliz. Aqui eu falo de como a gente continuar casada, mas superando as dificuldades e acabando com as brigas no casamento. Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje são os benefícios do perdão. Por que a gente deve perdoar? No dia a dia do relacionamento, nosso foco aqui é acabar com as brigas, acabar com as discussões. Muitas pessoas querem acabar com isso, o casamento está passando por dificuldade, vocês estão se distanciando, não tem comunicação, começam a brigar. E qual que é um dos passos para você conseguir ter esse alinhamento, para você conseguir ter mais diálogo, para você ter harmonia na sua casa? É o perdão. Se a gente não consegue perdoar, a gente não consegue seguir. Quando a gente perdoa, a gente consegue voltar a ter intimidade, a gente consegue continuar nesse casamento. Então o perdão, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele pode ser por algo que a pessoa fez que te magoou muito, algo que realmente causou muita dor, geralmente a traição, que é um dos maiores casos de divórcio que existe, mas pode ser também no dia a dia. E quando eu não perdoo, eu fico guardando aquela situação dentro de mim, do meu emocional, e tudo aquilo que a gente fica guardando, esse peso, porque é algo pesado. Quando você não perdoa, você só guarda sentimentos que vão te deixar de uma forma para baixo, de uma forma com que você não vai conseguir seguir. E você fica com aquela mágoa. E seu inconsciente, a sua mente, não sabe se você está vivendo o passado ou o futuro. Você está vivendo agora. Então, se eu fico lembrando de algo que me magoou, se eu fico lembrando de algo que aconteceu nesse momento, eu fico agora vivendo essa situação novamente. É como se eu trouxesse aquela situação que me magoou para agora. E aí a gente não consegue perdoar, porque eu fico naquele momento vivendo aquela situação que me traz sofrimento. Então, quando é que eu devo perdoar? Sempre. Você não perdoa pelo outro, você perdoa por você mesmo, para que você tire aquela mágoa, aquela lembrança daquela situação, daquele momento. Porque senão você vai ficar com aquilo na sua mente, você vai ficar triste, você vai ficar magoada, e como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Então você precisa perdoar para você tirar esse peso de você. Senão você fica carregando isso. E quando eu não consigo perdoar, é impossível eu continuar um relacionamento. É impossível continuar dentro de um casamento cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de raiva, de ódio dessa pessoa. Porque por mais que você se esforce em outras coisas, eu aprendi técnicas de como me comunicar melhor, de como falar a mesma língua do meu marido, mas eu não consigo perdoar. Sabe aquilo que ele me fez e que me magoou? Eu não consigo perdoar. Você não vai conseguir. Se você tiver vários outros passos, mas não tiver o passo do perdão, você vai ter muita dificuldade de continuar seu casamento. E esse perdão, ele é também no dia a dia. Quantas coisas me diz, por que o casal briga? Por que existem as brigas no casamento? Por qualquer motivo. Às vezes por motivos bobos. Às vezes porque um queria assistir uma coisa na TV, o outro queria assistir outra. Porque um deixou a roupa jogada. Por qualquer motivo o casal pode brigar. E se a gente não conhecer o benefício desse perdão, a importância de eu perdoar a cada passo, eu vou ficar ali sofrendo, eu vou ficar ali vivendo aquilo o tempo todo. E também quando a gente não resolve uma situação, ela fica na nossa mente. Já foi provado, uma pesquisa mesmo, com garçons, onde eles faziam a entrega, né? Ele fazia o pedido, só que ele não anotava esse pedido. Ele fazia o pedido e não anotava. Aí ele ia lá, trazia comida, pedido daquela mesa, entregava. E aí perguntaram para ele, mas como que você consegue lembrar, trazer a comida sem anotar? E aí perguntou, o que aquela mesa pediu? Não, agora eu já não sei mais, porque ele concluiu aquela ação.
Ele sabia enquanto ele tinha que fazer, enquanto ele tinha que levar. Quando ele conclui, ele não sabe mais. Agora você imagina, se você tem algo para perdoar, se seu marido fez algo que te magoou, e se você não resolve essa situação, se você não decide perdoar, você vai ficar carregando aquilo dentro de você, porque você não resolveu essa questão, você não resolveu essa situação. Então a gente tem duas escolhas. A gente pode decidir perdoar ou a gente pode decidir ser um juiz. Eu posso decidir julgar o outro e achar que ele tem que pagar por isso. Meu marido fez isso, me chateou, eu vou dar o troco. Ah, ele fez isso, eu vou fazer isso outro com ele. E aí a gente fica nessa rixa, nessa briga, querendo quem ofende mais o outro. E aí o casamento, o relacionamento vai ficando cada vez mais distante. Você vai se distanciando cada dia mais do outro. Porque se você não perdoa, você fica carregando aquilo. E quando você tem o perdão, a gente tem que ter consciência de uma coisa. Qual é o primeiro bloqueio do perdão? Por qual é a dificuldade? Aí você vai dizer assim, Silvana, você está dizendo isso porque você não sabe o que meu marido me fez. Eu já sofri alguma decepção muito grande com ele e eu me sinto muito magoada. A minha dor é muito profunda e eu não consigo perdoar isso. Isso é fácil para você, isso é fácil para outra pessoa que não foi tão constrangedor a situação que aconteceu. A minha mágoa é maior. E eu nem vou dizer que a sua mágoa seja maior. Talvez para você seja. Porque aquilo que acontece na vida da gente depende do significado que a gente dá. Às vezes, uma coisa que o meu marido me faça, talvez uma palavra que ele tenha falado que eu não tenha gostado, possa me magoar mais do que para outra pessoa. Depende do significado que a gente dá. Quando uma situação acontece, a gente decide se aquilo vai nos magoar ou não. Não é o outro que me magoa. Eu decido se eu vou deixar isso entrar na minha vida. Isso é inteligência emocional. Isso é a gente saber lidar com as nossas emoções, com o nosso equilíbrio. Se alguém te faz algo, você tem a opção de decidir. Eu vou ficar magoada com isso, ou eu vou deixar isso para lá. E o perdão, ele tem muitos benefícios. E ele começa por você. Você decide se vai ficar guardando essa mágoa. Você vai decidir. E a gente precisa liberar esse perdão. E qual é a maior dificuldade? É exatamente a gente achar que se eu perdoar o outro, então ele vai achar que eu achei que tá tudo bem, que tá tudo certo, que eu concordo com isso que ele fez. E não quer dizer isso. O fato de eu perdoar não significa que eu estou passando uma borracha e dizendo, não existe esse erro. Ah, ó, eu tô te perdoando e então tá tudo bem o que você fez comigo. Não é isso. Você perdoa para tirar esse peso de dentro de você. Na Bíblia, em Mateus 7,2, já diz, à medida que medires, você também será medido. Será que a gente também não erra? Será que a gente também não pode errar? Quando a gente decide julgar o outro, achar que o outro tem que pagar pelo que ele me fez, eu estou julgando, eu estou me colocando num papel de juiz. E aí, você vai querer dar o troco, e vocês vão cada vez mais se distanciar. Qual a medida que você está medindo isso? Qual o significado que você está dando para essa dor? Para isso que aconteceu? Será que vale a pena? Aí você vai me dizer, ah, sim, vale a pena. Eu já disse que minha dor é maior do que a do outro. Eu já disse que o que o meu marido me fez não tem perdão. Eu não consigo perdoar isso que ele fez. Você tem que ter bem claro isso. Que ao passo que você perdoar, você não está apagando o erro. Você tem que deixar bem claro para a pessoa que você não aceita isso que ela fez. Que você não vai aceitar novamente. Você tem que se respeitar. Saber dizer não na hora certa. Agora, você tem que tirar esse peso dessa dor de dentro de você. Você não pode ficar carregando essa mágoa. Não quer dizer que você vai estar apagando o erro do outro. Porque a gente também pode errar. Então vamos considerar aí a primeira coisa.
Eu também posso errar. O tempo todo a gente pode falar de algum jeito com o outro que pode magoar, a gente pode fazer algo. E quem somos nós? Será que a gente é tão super-herói assim que a gente não vai errar? Que a gente também não pode fazer a mesma coisa que o outro? Então esse é o primeiro passo. E o segundo é que você não está apagando o erro do outro. Você está perdoando primeiramente por você. Já foi provado também que quando a gente fica ali naquela angústia, naquela falta de perdão, para onde aquilo vai? Tem que ir para algum lugar. Aí começam a aparecer as doenças. Aparece alguma doença em algum lugar do corpo, que são as doenças psicossomáticas. E muitas delas vêm da falta de perdão. Porque a gente fica ali, carregando ao longo da vida, na nossa mochilinha, pesos que a gente não precisa carregar. Qual é o peso que você está carregando hoje e que você precisa liberar? Qual é o perdão que você precisa dar hoje? E existem 3 tipos de perdão. O primeiro perdão é esse que eu estou falando desde o início, que é perdoar o outro. Quando a gente perdoa o outro, a gente se sente leve. Eu consegui liberar essa mágoa. E quando é que eu sei, Silvana, que eu consegui perdoar? Quando eu olhar para aquela situação e aquilo não me causar dor mais. Enquanto você lembrar disso que aconteceu, enquanto você lembrar dessa situação e aquilo te trouxer dor, enquanto você olhar para essa mágoa, meu marido me fez isso, me magoou muito, enquanto eu olhar e me sentir magoada, é porque eu ainda não perdoei. É o que eu falei, eu não vou passar uma borracha no erro, mas eu vou olhar para aquela história. E quando eu perdoo, eu vou olhar para aquela história e vou mudar o significado daquilo para mim. Perdoar é amor, perdoar é decisão. Eu perdoo porque eu decido perdoar. E aí eu vou olhar para aquilo e não vou deixar que aquilo me faça mal mais. Porque quando eu não perdoo, aquilo vai fazer mal para mim, não é para o outro. É aquele ditado que vocês já devem conhecer, né? É tomar o veneno e esperar que o outro morra. Porque é você que está guardando essa mágoa. É você que vai carregar isso com você. E você vai ficar lembrando dessa mágoa. E você vai estar vivendo essa situação novamente. Cada vez que você pensar nisso. Cada vez que eu trouxer essa situação que me trouxe mágoa. Eu estou vivendo isso agora. Quando eu falo de algo, a minha mente não tem noção se eu já vivi, se é futuro. O que eu estou pensando? Eu estou pensando que momento? Agora. Se eu estou pensando nessa mágoa agora, nessa situação que me trouxe dor, é como se eu estivesse vivendo de novo. Por isso a gente precisa se libertar e dar esse perdão. É fácil? Nem sempre é fácil. Porque é o que eu falei. Existem situações do dia a dia em que a gente precisa perdoar. É uma palavra que falou que eu não gostei. É uma coisa que fez, eu falei, até pequenas coisas levam a gente a brigar. Deixou uma roupa fora do lugar. Pô, eu já falei que é para guardar, para não deixar o chinelo aqui. E aí aquelas coisas do dia a dia. E a gente precisa perdoar. E aquela maior dor? E aquela traição? E aquela humilhação que você me fez passar? Eu também preciso perdoar. E aí eu tenho uma escolha. Então, Silvana, você está dizendo que a gente vai perdoar e vai continuar casada? Você tem 2 escolhas. Como eu falo muito disso quando a gente vai falar de perdão, por exemplo, na traição, da infidelidade, que é algo que geralmente humilha mais, machuca mais. Eu dou 2 opções. A primeira, você continuar casada e conseguir perdoar. E você se livrar disso e não ficar voltando no passado. Não ficar jogando na cara do outro. Você me fez isso, lembra que você me fez? E toda hora, quando acontece alguma coisa, uma discussão, você fica lembrando, lembra quando você me fez aquilo? Isso não precisa ser também só com infidelidade, com qualquer coisa, porque existem vários tipos de infidelidades. A infidelidade, ela acontece toda vez que a gente descumpre algo do nosso contrato de casamento. O que é o contrato de casamento? De respeito, de lealdade, de tudo. Se eu combinei alguma coisa com você que vai fazer parte do nosso casamento, e se você não faz, é uma infidelidade. Se a gente combina que o nosso financeiro a gente vai dividir dessa forma e o outro não cumpre a parte dele, é uma infidelidade.
Um trabalha pra caramba e o outro fica de braços cruzados. Há uma infidelidade. Cadê o contrato de respeito, de estar junto? Fica pesado quando um deixa o outro sobrecarregado. O casamento é um contrato, onde tem que ter esse equilíbrio, onde ambos têm que participar das formas iguais. Então eu preciso perdoar. Eu preciso decidir perdoar, porque é um ato de amor. E eu vou tirar isso de mim. Então eu falei aqui que existem duas opções para você. Você vai perdoar, olhar para aquela situação, não sentir mais dor quando você olhar para aquilo. Quando você olhar e não sentir mais dor, é porque você perdoou. Enquanto você olhar e achar, nossa, eu vivi isso e isso me dói, ainda você precisa viver o processo do perdão. E aí, quando você se libertar disso, você vai ter um casamento. Novamente, você vai ter um casamento ali, você vai conseguir restaurar o seu casamento. É possível viver um casamento a cada dia melhor do que foi ontem. É possível, porque eu fiz isso na minha história. Eu passei anos sofrendo, sem saber o que fazer, não tinha respostas, buscava respostas, não achava. E aí, buscando, estudando e com a minha experiência, eu consegui me resgatar e fazer esse casamento ser transformado. É possível, mas o perdão, ele está no centro de tudo. Porque se eu não consigo perdoar, eu não consigo continuar, como eu vou ter intimidade, olhar nos olhos de alguém que eu estou com raiva dele, que eu estou magoada com ele? Não tem como. Você não consegue ter essa intimidade com alguém que você não consegue perdoar. Então, você perdoa e continua esse relacionamento. Agora, tem uma segunda opção. Dependendo da sua mágoa, da sua decisão, você pode até decidir perdoar, mas eu não aceito mais essa pessoa. E aí tem alguns critérios. Silvana, como eu faço para não aceitar mais? Vai depender muito, você vai ter que analisar a sua situação. Só que eu não continuar no casamento tem um preço muito alto. Você já imaginou o preço do divórcio? O preço emocional é inimaginável. A dor que causa, o sofrimento que causa na família, o preço do divórcio na parte financeira. Quanto custa isso? Quanto vai custar isso para você? Então tem um preço esse divórcio também. As pessoas às vezes querem um caminho mais fácil. Eu vou separar porque eu resolvo de imediato todos os problemas. Só que se você não perdoar, você não vai se livrar dessa dor. Então não tem jeito, você não tem escolha. O perdão você vai ter que dar. E se você perdoar e decidir não ficar casada, você vai ter que de qualquer forma dar esse perdão. E quando é que eu decido isso, Silvana? Quando o outro de fato não quer se redimir daquilo, quando é algo muito grave e que o outro vai continuar fazendo, vai continuar me magoando, vai continuar fazendo. E aí, não, às vezes, em certas situações, não tem jeito de você continuar. Agora, a única coisa que eu não sugiro nunca é você continuar casada, mas sofrendo. Você ali, eu vou continuar casada por causa dos filhos, eu vou continuar casada por causa disso ou daquilo, e sofrendo. Essa opção não existe. É essa opção que eu quero te mostrar aqui, que tem como sim a gente transformar essa situação. A gente tem que aprender as formas da gente continuar nesse casamento, mas a gente ser feliz. Porque há essa possibilidade em todos os casamentos e eu posso te garantir. Você tem que começar a dar esses passos para essa transformação, para que você se sinta feliz. Porque dentro do casamento a gente tem que ser feliz, a nossa essência de felicidade. Não é porque a gente está casada, aí é aquela pergunta, existe vida após o casamento? Será que depois do casamento é tudo uma mágoa, eu tenho que ficar infeliz? Não. Você tem que decidir sim pelo perdão. Você tem que perdoar para que você possa recomeçar. E dentro desse perdão, é o que eu falei aqui, é a gente mudar o significado. Isso me magoou e será que realmente merece todo esse valor que eu estou dando a essa situação?
Será que eu não posso entender isso que aconteceu de forma diferente? Será que isso que me causou dor, o que levou a pessoa a fazer isso? Será que eu não posso ser um pouco mais compreensiva e entender também o que levou o outro a fazer isso? Porque todos nós temos que compreender que todos nós temos o nosso lado, luz e sombra. Nós temos as coisas que a gente acerta, que nós somos ótimos, que a gente tem orgulho de ser quem a gente é. Mas tem aqueles momentos, tem aquelas coisas que a gente faz que não são boas. E a gente pega e volta atrás. E a gente corrige e volta de novo. Tudo bem a gente errar, todo mundo erra. Desde que a gente não cometa os mesmos erros. Que a gente reconheça o que a gente fez e a gente faça diferente. Esse é o segredo. Procure entender a situação. Procure mudar o significado que tem disso para você ir se sentindo mais na paz, tirando essa mágoa, tirando esse rancor, essa raiva de você, que você vai se sentir melhor. Então esse é o perdão para o outro, porque eu devo julgar o outro. Então é melhor eu não julgar, eu procurar entender, se for possível entender. Se eu não posso entender a razão do outro, então eu vou tentar olhar para isso, ressignificar, para eu poder olhar para essa situação e ela não me causar mais dor. Porque senão você vai ficar sofrendo. Agora, existe um outro tipo de perdão, que é aquele perdão que você precisa dar para você mesmo. Quantas vezes a gente faz alguma coisa em nossas vidas e a gente depois fica se culpando? Ah, foi culpa minha, foi culpa da minha escolha, por que eu escolhi esse marido, por que eu escolhi ir a tal lugar, por que eu tomei aquela atitude? E aí você fica ali se culpando e também isso vai te paralisar. Então você precisa se perdoar, aprender a se perdoar. Como eu falei, todas as pessoas podem errar, desde que a gente aprenda e a gente agora cometa outros erros, porque a gente vai estar sempre errando. Só que aquele erro não, eu tenho que aprender com o erro. Sabe quando a gente vê aquela pedra no caminho? A gente aprende com aquela pedra, a gente ultrapassa aquela pedra, vai aparecer outra, tudo bem, a gente vai aprender com a outra e a gente vai ultrapassá-la, a gente vai pular aquela pedra. Então, se perdoe, porque tudo que você fez naquele momento, que você se arrepende hoje, você fez o seu melhor, com a consciência que você tinha ali. Você fez o que você entendia que era melhor naquele momento. Então, se perdoe. A gente também precisa dar esse perdão. E existe ainda um terceiro perdão, que é aquele perdão que a gente precisa dar para as pessoas que a gente nem sabe que magoou. Então, todos os dias, a gente precisa fazer esse histórico na nossa cabeça. Será que eu estou carregando na minha mochila de vida, na minha bagagem, alguma mágoa de alguém em que eu preciso hoje perdoar? Será que eu estou precisando me perdoar? Tem algo que eu fiz e que está na minha cabeça, que está me magoando? Puxa, eu devia ter feito diferente, eu não devia ter feito isso, eu falei dessa forma. Você precisa se perdoar. E é importante a gente também pedir o perdão por aquilo, pela pessoa que a gente possa ter magoado e que a gente nem tem consciência. Porque quando a gente se liberta de todo esse peso, quando a gente perdoa, aí sim a gente consegue acessar outras coisas, viver de forma mais leve. Que muitas das vezes a gente quer viver algo, a gente quer conquistar algo e a energia do perdão, da mágoa, tudo isso faz a gente ficar densa. Até o corpo mesmo, a gente fica para baixo, a gente fica triste. E aí a gente não consegue fazer mais nada. Isso paralisa todas as áreas da nossa vida. Então a gente precisa entender que o perdão é essa decisão. Não significa que você vai apagar o erro. Não vai. Não tem como a gente mudar a história. Mas você vai olhar para essa situação de forma diferente. Você vai mudar o significado disso para você. Porque você pode escolher. Você pode escolher se a pessoa vai te magoar ou não. Quantas vezes a gente deixa com que as pessoas nos magoem? Quantas vezes a gente permite que o outro mude o nosso estado emocional?
E é isso que a gente não pode permitir. Ah, mas falou grosso comigo. Falou grosso com você. Agora você vai ficar chateada, ele que está te chateando, ou você vai se permitir ficar chateado com isso? A gente tem que decidir o que a gente vai ser. A gente tem que tomar o controle de nós mesmos, porque a única pessoa que você tem controle é de você. Você não tem controle da ação do outro, do que o outro vai fazer. Mas eu posso decidir sim, se eu vou ficar magoada com isso ou não. O que eu vou fazer com essa situação que me aconteceu? Mude o significado disso que aconteceu. Quantas vezes acontece algo na nossa história que ao invés de a gente olhar para aquilo e falar, nossa, coitada, aconteceu isso e eu sofri tanto na minha história, eu posso olhar me lamentando ou eu posso olhar para isso e dizer que isso que aconteceu na minha história agora vai ser algo que vai me dar forças para eu fazer diferente. Então faça disso a sua maior força. Dê esse perdão para que você se sinta leve. Mude o significado do que aconteceu com você. Mude esse significado para que você possa continuar, para você construir esse relacionamento de novo, para você reconstruir seu casamento, para você dar continuidade. Não tem como você continuar sem o perdão. O tema dessa manhã foi falar um pouco sobre o perdão, dessa decisão do perdão. É muito importante a gente perdoar, porque o perdão é amor, é decisão. Decida por esse perdão, para que você possa continuar no casamento, você possa continuar o seu relacionamento, porque esse é um dos segredos. Não dá para a gente continuar, para você acabar com as suas brigas. Como que você vai olhar para o outro sentindo mágoa, sentindo raiva? Então decida liberar esse perdão por você, para que você pare de sentir esse sentimento pesado, esse sentimento que te trava. Decida por esse perdão. E o que eu posso fazer hoje, Silvana, para me ajudar a perdoar? Comece a buscar, a mudar o significado dessa situação para você. Olha para isso que te magoou. Tá doendo? Tá doendo olhar para isso? Tenta mudar o significado, ao invés de você acusar o outro. Que tal buscar uma forma de saber por que essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa me magoou? Por que essa pessoa está falando de forma tão grosseira? Então, decida, olha hoje para essa dor. Vê se você acha aí algum significado diferente. Porque quando você olhar para isso e isso não te trouxer mais dor, aí sim, você conseguiu perdoar e você tomou essa decisão de ser mais livre, de ficar de bem com você mesmo e de você poder conquistar novas coisas. Então, decida hoje pelo perdão, faça essa reflexão e tente mudar esse significado, tá bom? Um grande beijo e até mais!